Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui nesta manhã. Nós estamos aqui com a igreja fechada, mas queremos agradecer por você nos receber aí na sua casa para junto cultuarmos ao Senhor. Vamos louvar o Senhor neste momento, dizendo: sei que os teus olhos permanecem em mim. Louvemos a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
palavra vai se cumprir. Vamos orar nesse momento? Pai querido, engrandecido seja o teu nome para sempre. Nós queremos agradecer-te, Senhor, porque tu fizeste uma aliança eterna conosco, dando-nos as firmes beneficências de Davi através do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Te agradecemos porque através de Jesus Cristo nós estamos em ti e o Senhor em nós. Queremos nesta manhã te adorar, te bendizer, tributar toda a glória que te é devida, Senhor. Recebe, pois, a gratidão do teu povo, recebe, pois, a adoração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Ele é digno de ser exaltado, ele é digno de ser adorado. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos exaltar ao nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, estamos ligados em comunhão. Que você possa louvar a Deus conosco, em comunhão com Deus, em comunhão com cada um dos irmãos. Vamos adorar o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom você nos receber aí na sua casa. E vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor com o nosso reverendo Leonardo. Obrigado, pastor Marcelo. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós vamos ver dois textos. Nós vamos trabalhar com dois textos. Até porque é dia de ceia e para nós é um dia assim, super especial. E eu queria falar sobre ceia, e a ceia ela vai comportar muito bem o segundo texto que está anexado a ela e conversarão muito bem com a gente. Vamos orar. Deus, mais uma vez nós erguemos a voz e te dizemos que confiamos em Ti, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nos aproximamos agora da Tua palavra com respeito e desejoso, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração, invada a nossa vida, invada a nossa alma. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 26. E em ato contínuo, faremos a leitura de Atos 2, de 42 a 47. Nós vamos fazer duas leituras. 1 Coríntios 11, de 23 a 26 e Atos 2, de 42 a 47. Vamos ouvir a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. O texto diz assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído. A gente já ouviu isso aí tantas vezes, né? Já lidou com esse texto tantas vezes, o texto já falou tantas vezes ao nosso coração, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão e repartiu. Ele escolheu as pessoas que iam estar com eles. E, em outras palavras, ele se reuniu com aqueles caras e disse assim, para ele mesmo: eu sei que vocês vão me trair, mas eu quero vocês à minha mesa. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele reagiu de maneira diferente à traição. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele chamou eles para comerem com ele. Ele chamou eles para conversar e para falar dos últimos momentos e para fazer aquela santa ceia. Irmãos, ali, naquele ponto, começa o perdão da humanidade. A gente concebe esse perdão na cruz, mas entenda que isso é um processo. O perdão da humanidade começa naquela imagem que diz assim: eu sei que vocês vão me trair, mas eu quero vocês na minha mesa. Eu quero vocês à minha mesa. Então, hoje é um dia especial. Se você está triste com alguém, eu queria te dizer assim, de coração, está na hora de você limpar o coração. Eu não quero falar de perdões, de coisas. Talvez você nem tenha essa história. Não tem nem ninguém para perdoar, pastor. Eu estou bem, mas talvez você esteja triste com alguém. Hoje é um dia de você limpar o coração e botar isso para lá, deixar isso para lá. Está na hora de passar por cima, está na hora de esquecer. Porque a mesa faz coisas com a gente que a gente não imagina. E essa mesa, ela resolve a questão da traição. É nessa mesa que o perdão falou mais alto. É nessa mesa que eu me encontro e que você se encontra. Porque, na verdade, nós representamos cada uma daquelas pessoas que está sentada com ele. De alguma maneira, nós reprisamos aquela história. E ele anuncia naquele dia que vai morrer. Naquele momento ele anuncia que vai morrer. E ele também anuncia que há um traidor. Se ele anunciar que há um traidor, eu acho que, no mínimo, se sou eu no lugar dele, eu dou vinho, pão para você não, você eu vou pular. Para você, entendeu? Mas ele não pula Judas. Ele dá o mesmo pão que dá para todos. Ele tem o símbolo de molhar o pão ali. Ele simplesmente não nega o pão para aquele cara que é o top, é o ponto mais alto da traição, é ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não marca ninguém com a falta de pão. Ele podia, na hora, dar para todo mundo, e na hora de Judas, eu vou marcar a tua traição porque você não vai receber. A gente não marca ninguém com a traição, com a falta do pão. A gente não marca, irmão, e mesmo que a pessoa não mereça, que é o caso de cada um que estava ali, que é o nosso caso, o Senhor não nos marca com a falta de pão, sabe? Então, às vezes a gente cria algumas coisas na cabeça e diz assim, não, risquei aquela pessoa do meu caderno. Não, irmãos, o que Deus quer de nós é que a gente esteja à mesma mesa. Insista em trazer pessoas de volta para a sua mesa.
Eu não sei se essa conversa é sobre um filho, se essa conversa é sobre um irmão, se essa conversa é sobre um colega de trabalho, mas eu queria dizer que o Senhor, a gente precisa reprisar as imagens do Senhor, a gente precisa reprisar as ações do Senhor, e o Senhor insistiu em ter aquelas pessoas em sua mesa, à sua mesa. E eu queria te convidar nesse momento para isso. Para você pegar esse dia de hoje e fazer desse dia de hoje um dia especial, onde você traz de volta algumas pessoas para o coração, onde você traz de volta, vai lá na sua memória e vai buscar aquele filho que devia estar à sua mesa, aquele irmão, aquela irmã que devia estar na sua mesa, aquele cunhado, aquele colega de trabalho. Irmãos, para ser crente é difícil, porque ser crente exige de nós perseverança. O texto que a gente lê em seguida diz, e eles perseveravam. Sabe o que significa essa palavra? Dentre tantas aplicações, essa palavra significa insistir. Sabe? Ela liga aquele momento, a igreja, a mesa do Senhor, o momento da ceia, ela se junta à igreja primitiva, ao nascimento da igreja primitiva, por essa palavra, perseverar. Perseverar, irmãos, significa insistir. Então insista. Insista, porque vale a pena. Aquela igreja viu Jesus Cristo subir, mas ela insistiu nos seus valores. A gente devia insistir mais. Aquela igreja conseguiu e ela marcou o momento. A igreja primitiva, ela é contada, ela é cantada, ela é trazida nas poesias, porque ela marcou aquele momento. Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação tão peculiar, que faz a gente juntar essas memórias. Primeiro, a gente insistiu, como igreja, aqui, ser a mesma comunidade. Eu fico até meio emocionado falando nisso. A gente insistiu em ser igreja. A gente perseverou. Irmãos. Nós, a Igreja Presbiteriana de Curicica, a gente insistiu. Sabe por quê? Porque a gente sabe que para ser igreja a gente precisa ser insistente. Uma igreja surge no centro de um país em guerra civil. Nós estamos falando de Israel. Israel está lá no meio da dor, no meio da opressão, no meio da violência, e se levanta no meio de Israel um grupo que se amava, o povo estava dividido, a religião era toda dividida, tudo desmoronando, e surge um povo que se levanta e mostra amor e chama atenção a ponto do texto dizer que contavam com a simpatia de todos, caíam na graça de todo o povo. No meio daquilo ali, no meio dos essênios, você lembra dos essênios? Aquele grupo que era um grupo mais recluso, normalmente alguns deles viviam até no deserto, tinha aquele grupo forte dos essênios, um grupo forte dos fariseus, os fariseus que mediam as pessoas, que liam a lei, que avaliavam se elas estavam pecando, se não estavam pecando, se estavam dentro da lei, se não estavam dentro da lei. Tinha o grupo dos saduceus vendidos para os romanos, era um grupo da religião que tinha se unido aos romanos e tinha se curvado aos romanos, tanto que o sumo sacerdote vinha dessa linha dos saduceus, que era um grupo que estava lá, tinha se arrumado com os romanos. No meio disso tudo tinha os zelotas lutando, querendo a guerra armada, e as tropas romanas passando pela cidade, passando pelo país, passando pelas casas, desfilando e mostrando seu poder, as tropas romanas, fazendo o povo sofrer. No meio disso tudo aparece uma igreja. E essa igreja representava os mesmos olhos que Jesus Cristo tinha sobre aqueles homens que sentavam com ele.
um grupo que no meio do sofrimento, no meio da dor, eles mantinham o olhar de Jesus. Sabe? Isso vai acontecendo, irmãos, porque eles vão tomando uma força, eles vão chamando a atenção, porque o olhar que eles possuíam não era o olhar das circunstâncias. O olhar que eles possuíam era o mesmo olhar da mesa. Eram discípulos que também já estiveram à mesa com o Senhor. Era o mesmo olhar que eles carregavam. Eles carregaram aquele olhar e trouxeram aquele olhar para dentro da igreja. E eles representavam uma resistência. E a igreja representava um lugar de vitória. Aquela igreja cria que os dias seriam melhores. Aquela igreja cria que, num tempo de multiplicação, aquela igreja cria que estavam vivos. Apesar de tudo, aquela igreja cria que estava vivo. Mesmo no meio de uma guerra civil, mesmo com romanos, mesmo com judeus, mesmo com tudo aquilo, toda aquela loucura, aquela igreja se entendia viva. Queria dizer isso para a gente, nós não podemos viver como se a gente estivesse vivendo à beira da morte. A gente está vivo, irmãos. O que fazia aquele pessoal ficar bem é que aquele pessoal tinha fé, é que aquele pessoal tinha uma igreja. Aquele pessoal conseguia ficar bem, porque aquele pessoal tinha fé, e aquele pessoal tinha uma igreja. Era disso que eu queria falar hoje. Eu queria dividir com vocês a alegria de ser igreja, a alegria de ter uma igreja. Nós temos uma igreja, irmãos. Isso é muito maravilhoso. O texto fala assim: estavam juntos no mesmo lugar. A gente não está no mesmo lugar. Você está na sua casa, o outro está lá na outra casa, o outro está lá na outra casa. Mas eu queria dizer para você que nós estamos juntos. Nós só não estamos no mesmo lugar, mas nós estamos juntos. Assim como aquela igreja se levantou no meio de um momento, no momento impróprio, no meio de um momento difícil, no meio de um momento absolutamente sugestivo, no meio de um momento improvável, a gente se mantém juntos, mesmo que a gente não esteja no mesmo lugar. Nós estamos juntos. Isso é lindo. Isso me deixa super feliz. Isso me dá alegria de pregar, sabendo que você está aí me olhando e a gente está junto. Essa pandemia não foi forte o suficiente para afastar a gente. O contrário disso acontece dentro de muitas casas. Lembra? O texto diz: eles estavam juntos e no mesmo lugar. A igreja primitiva. Aí eu trouxe essa comparação para a nossa igreja. Nós não estamos no mesmo lugar, mas nós estamos juntos. Existem casas hoje onde as pessoas estão no mesmo lugar, mas as pessoas não estão juntas. O que significa é que há um esforço muito grande para que a gente consiga estar juntos. Estar juntos é muito mais difícil do que estar no mesmo lugar. O que fez aquele pessoal ficar junto? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina. A gente tem muita alegria de ter uma doutrina séria, uma doutrina reformada. A gente gosta disso. Mas uma coisa eu queria te dizer: que o fato de a gente ter doutrina não faz com que a gente brigue com pessoas de outra denominação por questões doutrinárias. Já repararam que isso não é uma marca que eu carrego? Eu não sei, nunca vai me ver discutindo em rádio, em qualquer outro lugar, falando sobre doutrina, batendo boca sobre doutrina. Eu não tenho nenhuma identificação com isso. Porque a doutrina deixada pelos apóstolos do texto, ela fez com que eles se tornassem mais juntos. A doutrina tem que tornar a gente mais unidos.
ir mais juntos e não ser matéria de discussão. Você que traz essa discussão no trabalho, leva a discussão para o trabalho, tem uma relação de ficar batendo boca por causa da doutrina, isso é besteira. A doutrina dos apóstolos trouxe união. E o texto fala que eles perseveravam na comunhão. Sabe o que significa isso? Que algumas igrejas viraram plateia. Não estou falando de tamanho de igreja. A igreja vira plateia quando acontece o culto e as pessoas vão embora para casa. Ela vira plateia quando isso acontece. Quer dizer que a gente não virou plateia. A gente não é igreja do culto e ir embora para casa, nós somos comunhão. A gente gosta disso, a gente gosta do culto, a gente gosta de estar juntos, a gente gosta de cantar juntos, a gente gosta de festa e fazer as nossas festas e organizar, é festa de teatro, é festa de cinema, é festa de reforma, a gente gosta disso. A gente gosta daquelas mesas decoradas de maneira bonita, a gente gosta de ficar junto. A verdade, irmãos, é que a gente gosta de comunhão. Perseveravam na comunhão, porque comunhão é insistência. Perseveravam no partir do pão. A gente divide, a gente entende o valor de dividir, e hoje a gente vai dividir o pão na Santa Ceia. A gente sabe que a gente não quer só pra gente. Por isso que está tão importante, a gente está atendendo aí com tipo 80 famílias, com a ajuda de parceiros, a gente está atendendo 80 famílias, porque a gente não quer as coisas só para a gente, porque a gente sabe que o valor do partir do pão. Quando a gente partir o pão hoje na Santa Ceia, a gente vai lembrar do valor, que grandioso, como é maravilhoso a gente partir o pão. Primeiro porque a gente tem. E segundo, porque a gente pode fazer isso, a gente pode partir o pão. E eles perseveravam nas orações, o texto fala. Gente, como é bom a gente poder orar. Hoje a gente tem falado disso, sabe? Tem conversado sobre isso, sobre esses momentos de célula, de oração, as pessoas orando pelo telefone, as pessoas me escrevendo e eu ligando para as pessoas para orar. Pastor, todo dia, 6 horas da manhã, mandando uma oração para as nossas casas e a gente orando com ele. A gente gosta disso, a gente gosta de ser uma igreja de oração. Eu acho que a gente se tornou mais ainda uma igreja de oração. Sabe o que marca a gente? É que a gente não tem esses problemas de eu não vou nem dizer pelo que eu vou orar, o motivo da oração para não adiantar e depois dar errado. A gente não tem esses troços. A gente não tem problema em dizer para o outro pelo que está orando. Porque tem pessoas que falam assim, né? Irmão, ore por mim. Deus sabe o motivo. Como se não pudesse dizer o motivo pelo que está orando. A gente não tem isso, graças a Deus. Nós nos vemos como igreja que ora. A receita dessa igreja que ora também é o amor. A receita dessa igreja que ora é uma igreja que se ama. Sabe, o que faz a gente descansar nessa vida não é a cama. O que faz a gente descansar nessa vida é sentir amado. Por isso que a relação com a igreja não nos cansa. Por isso que a gente às vezes reúne os amigos e aquilo não nos cansa. Aqui a gente descansa na presença dos amigos. Por isso que a igreja ela tem esse lugar da gente descansar. Porque a gente, no fundo, o que faz a gente descansar não é a cama. O que faz a gente descansar é sentir amado. Eu vou aplicar isso para a sua vida nesses dias. O que faz a sua mulher descansar, ela se sentir amada. Não é a cama. O que faz seu marido descansar é o fato de ele se sentir amado. E não é a cama. E em meio às dificuldades, irmãos, cresce uma igreja que recuperou a alegria. Queria falar disso, viu? Em meio à dificuldade, cresce uma igreja que recuperou a alegria. Verso 46. Diariamente perseverava unânime no templo e tomava suas refeições com alegria. Porque a igreja, irmãos, é o lugar onde o sofrimento ele é diminuído.
sabe? Onde nossas aflições, os nossos temores diminuem, porque a gente também divide isso. Além da gente dividir o pão, a gente divide os nossos temores, a gente divide as nossas aflições. E uma igreja que consegue orar, consegue ter doutrina, consegue ter comunhão, é uma igreja que vai ver prodígios. Vai ver prodígios e sinais da vida comum. A igreja vai ver o Senhor agindo. Uma igreja que vive isso é uma igreja que vê o Senhor agindo. Hoje a gente tem ceia. A presença é real. Mas isso tudo conversa com a nossa memória. Memória daquela mesa. Memória daquela mesa. Aquela igreja se levantou no meio daquele momento importante. Memórias daquela mesa. A memória faz com que aquela igreja lembrasse do que realmente importava. Que o Senhor era o Senhor que os levava à mesa. Que na mesa eu vejo o cara que é completamente diferente de mim como meu irmão. E a mesa, eu me sinto protegido. O salmista traduz isso dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Significa que eu posso sentar com o Senhor e descansar. Apesar de tudo que está acontecendo atrás de mim e à minha volta, eu posso sentar à mesa com o Senhor e comer com Ele. Aquela igreja entendeu o valor da mesa. O nome disso se chama memória residual. Eles guardaram a memória residual do tempo, dos momentos que o mestre viveu com eles, inclusive da mesa. Para você entender o que é memória residual, não sei se você já teve a oportunidade de ter uma avó que cozinhasse bem, e o cheiro do tempero dela, o cheiro do feijão, mesmo que ela não esteja mais entre a gente, entre nós, o cheiro do tempero dela, quando a gente se encontra com um tempero parecido com ela, coisas dentro de nós se remexem, se revolvem. O nome disso é memória residual. Aquela igreja possuía uma memória residual da mesa que um dia sentou com o Senhor. Quando a gente vive um momento desse de uma memória importante, quando essa memória é acessada, coisas dentro de nós, coisas em nós acontecem. Muitas coisas acontecem quando a gente está à mesa, quando a gente está partilhando da mesa do Senhor. As memórias da mesa nos ajudam a gente a ficar de pé. São as memórias da mesa que ajudam a gente a não deixar a peteca cair. São as memórias da mesa que nos tornam pessoas melhores. Eu queria perguntar para você, que resíduos ficaram em você de todos aqueles encontros que a gente teve na igreja? Que resíduos ficaram em você cada vez que você participou da mesa do Senhor? Que resíduos ficaram em você hoje quando você participar da mesa? O que eu desejo para a sua vida e para a minha também? Cheiro de pão, cheiro de vinho. E que ao lembrar, a gente entenda que o Senhor está entre nós e venceu a morte. Que o Senhor está entre nós e trouxe a esperança de volta. Que o Senhor está entre nós e traz a alegria de volta. Deus abençoe a sua vida. Lembre que aquela igreja marcou a sua diferença, porque a igreja aprendeu a se amar. Eu sinto, cada dia que passa, saudade da minha igreja. Da multidão dos que creram, era só um coração. E alma, uma somente, uma semente. Havia amor brotando dentro daquelas pessoas. E meu irmão, minha irmã, há hoje
amor brotando dentro da gente, porque nós voltamos para a mesa. Nós estamos à mesa com o nosso Senhor. E porque isso é real, eu consigo me levantar absolutamente diferente. Porque é isso que a mesa faz com a gente. Faz a gente levantar de maneira diferente. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora, pastor Marcelo, vamos participar agora da mesa do Senhor. Graça e paz, igreja amada do Senhor, essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, estarmos aqui diante da mesa do Senhor para nesse momento compartilharmos a palavra do Senhor, compartilharmos o pão, o vinho, em comunhão com os irmãos. Um pouco distante, mas sabendo que a presença do Senhor alcançará a sua vida, a sua casa, onde você está, com os seus familiares. E nós vamos celebrar o Senhor nesse momento, para que Ele venha aquecer o nosso coração, para que venha nos dar força, e que essa ceia, eu oro para que seja uma ceia onde nós tenhamos da parte de Deus um esclarecimento para nossas vidas, nesses momentos difíceis que estamos passando, momentos onde nós estamos confinados, estamos muitas das vezes com o nosso coração abatido, mas acreditando que o Senhor pode todas as coisas por cada um de nós. Nós vamos participar desse momento maravilhoso na presença do Senhor. E eu queria nesse momento deixar uma palavra aqui com os irmãos. Quando os discípulos eles estavam no caminho de Emaús, somente essa palavra aqui, irmãos, eu vou compartilhar com vocês. E eles lhe perguntaram: quais? Esse quais aqui fala muita coisa, porque talvez você esteja perguntando: quais momentos, quais dias, quais situações, e que o Senhor fale ao seu coração, e que Ele diga para você quais serão as expectativas daqui para frente. Que essa ceia seja uma ceia de renovo para a nossa vida, que seja uma ceia onde os nossos corações, a nossa mente saia renovada. Eu quero orar nesse momento pelo vinho que aqui está, pelo pão. E aí na sua casa, eu creio que você já separou o vinho, o pão, e nós vamos celebrar junto nesse momento de comunhão. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Cada um dos meus irmãos, Senhor, que nesse momento estão em casa, assistindo, cultuando, celebrando o Senhor nesse momento de Santa Ceia. Senhor, que Tu possas, ó Deus, aliviar o coração, aqueles que estão com o coração, Senhor, temeroso, com o coração cansado, com a alma batida, que esta manhã, neste momento de ceia, seja um momento de renovo em nossas vidas. Ó Deus, eu te peço isso, em nome do Teu Filho amado Jesus, que esses elementos que aqui estão, Senhor, que nesse momento nós separamos do uso comum para o uso sagrado. Ó Deus, abençoe, em nome de Jesus, amém. Juntamente comigo você vai pegar o pão e nós vamos celebrar o Senhor junto, comendo do pão. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu,
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice que é o cálice da nova aliança no seu sangue. E nesse momento nós vamos participar. Os discípulos com o Senhor, ao partir do pão, a palavra vai dizer que os seus olhos foram abertos. Que os nossos olhos essa manhã sejam abertos. Que os olhos do nosso coração sejam abertos. Da nossa alma sejam abertos. E que nós possamos entender que o Senhor, Ele foi ontem, é hoje e o será eternamente. Participemos juntos nesse momento do cálice do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas
quero nesse momento orar por você que está aí na sua casa, que nesse momento nós participamos da mesa do Senhor. Feche seus olhos aí onde você está e ore comigo ao Senhor. Derrame o seu coração diante da presença daquele que pode todas as coisas. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Ó Deus, muito obrigado pela tua graça sobre nós. Muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos, Senhor, esta manhã, de nos prostrarmos diante da tua presença e poder, Senhor, dizer que o Senhor é Deus sobre tudo e todos. Ó Pai, muito obrigado. Que cada um dos teus filhos, que cada um dos seus amados, Senhor, nesse momento, estejam com coração aliviado, sossegado, porque certamente o Senhor ministrou o coração de cada um dos teus filhos. Ó Deus, nós só temos a te agradecer. Continua conosco, nos dando a direção que precisamos nesses momentos, Senhor. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Obrigado, pastor. Obrigado por esse momento tão maravilhoso de ceia, que foi para mim, para você, um momento que vai deixar na gente resíduos. E eu queria, antes de caminhar para o final, te lembrar, a gente precisa, em tempos de dificuldade, lembrar de fidelidade. O Senhor tem sido fiel com a gente. Seja fiel com o Senhor, seja fiel com seus dízimos, responda com fidelidade, responda com confiança, não com medo de que vai faltar, responda com confiança. Eu sou dizimista, eu sustento o trabalho da casa do Senhor, eu participo da casa do Senhor, eu não estou agora no mesmo lugar, mas eu chego junto, eu estou junto. Aqui está o número da conta da igreja. Faça a sua parte, participe, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito de Deus siga contigo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus guarde seus dias. Preste atenção nessa canção que você vai ouvir agora. Igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus. Igreja é a ação do Espírito Santo de Deus nessas pessoas. Igreja é feita pelos que creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los dos seus pecados. Igreja é a gente longe, mais perto, distante geograficamente, mas unidos no amor de Cristo. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida comum verdadeira. Sem
proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração, alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos.